10 coisas que as pessoas realmente acreditavam nos anos 90. Os anos 90 era uma época marcada por calças de cintura alta, blocos de neon e a melodia contagiante das boy bands. Mas, além das modas e tendências musicais, essa década também nos deixou uma série de crenças que, vistas sob a lente do presente, soam mais como piadas do que como verdades absolutas. Aquela época em que os Tamagotchis eram nossos pets virtuais e a internet era um luxo, também era um período em que algumas ideias bastante peculiares eram tidas como fatos incontestáveis. Vamos relembrar algumas dessas pérolas de sabedoria? TI, um emprego para a vida toda. Na era dos computadores enormes e da internet dial-up, a tecnologia da informação parecia um caminho sem volta para a estabilidade profissional. Afinal, quem imaginaria que um smartphone poderia concentrar mais poder de processamento do que um supercomputador dos anos 90? Lavagem corporal, só para as mulheres? A ideia de que os homens precisavam se lavar menos era quase um dogma. Afinal, suor era sinônimo de masculinidade, certo? Felizmente, essa noção ultrapassada foi dando lugar a uma maior conscientização sobre higiene pessoal para todos. Pássaros, dinossauros em miniatura? A teoria de que os pássaros evoluíram dos dinossauros era uma novidade quentinha nos anos 90. Muita gente ainda duvidava dessa ideia, preferindo acreditar que as aves sempre foram aves e os dinossauros, dinossauros. Telefones cada vez menores. A miniaturização dos aparelhos eletrônicos era uma tendência irreversível, mas a ideia de ter um computador no bolso parecia algo saído de um filme. Os celulares dos anos 90 eram tijolos comparados aos smartphones de hoje. Alô? Estalar os dedos, um caminho para a artrite. Essa crença popular era tão enraizada que muitos evitavam estalar os dedos com medo de desenvolver artrite. Felizmente, estudos posteriores mostraram que não há nenhuma relação entre os dois. A Apple iria à falência. A Apple dos anos 90 era uma empresa em dificuldades, com produtos pouco inovadores e uma gestão conturbada. Muitos apostavam que a empresa não conseguiria se recuperar. Felizmente, a história nos mostrou totalmente o contrário. Celulares explodiriam postos de gasolina. A ideia de que um celular poderia causar uma explosão em um posto de gasolina era tão difundida que muitos evitavam usar seus aparelhos perto de combustíveis. Felizmente, essa crença nunca teve fundamento científico. Veneno nos doces de Halloween. A preocupação com a segurança dos filhos era e continua sendo algo natural. Nos anos 90, a ideia de que desconhecidos poderiam colocar veneno nos doces de Halloween era um pesadelo para muitos pais. Diploma igual emprego. A crença de que um diploma universitário era garantia de um bom emprego era quase uma verdade absoluta. Hoje em dia, sabemos que o mercado de trabalho é muito mais dinâmico e que outras habilidades, além da formação acadêmica, são valorizadas. Ou seja, estude e se aperfeiçoe. 512 megabytes, o limite da capacidade humana? A ideia de que 512 megabytes de memória era mais do que qualquer pessoa precisaria era comum nos anos 90. Hoje em dia, nossos smartphones possuem milhares de vezes mais capacidade de armazenamento. É divertido olhar para trás e ver como nossas crenças evoluíram ao longo do tempo. Os anos 90 nos mostram como a tecnologia, a ciência e a sociedade como um todo estão em constante transformação. E quem sabe, daqui a alguns anos, estaremos rindo de nossas crenças atuais.